Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Cristina, especialista em ortodontia, atendo pela Uniodonto e hoje vim conversar com vocês sobre ortodontia preventiva, que é a parte da ortodontia que atende crianças em desenvolvimento, na idade de crescimento, e essa ortodontia previne ou impede que os problemas já diagnosticados avancem. Então, o que essa ortodontia faz? A partir dos 6 anos de idade, toda criança deve ser avaliada por um ortodontista. O ortodontista ele vai verificar se o crescimento está harmônico entre as bases ósseas e os dentes que já estão na boca. Por que é importante a idade de 6 anos? Essa idade de 6 anos começam a acontecer as primeiras trocas dentárias. Os dentes de leite caem e os dentes permanentes começam a nascer. Como todos sabem, os dentes permanentes eles são bem maiores que os dentes de leite. Então o que acontece eu trouxe um modelo aqui para exemplificar para vocês. Quando os dentes de leite são todos bem juntinhos, os dentes, a hora que eles caem, os dentes permanentes são maiores. E aí nós não conseguimos espaço para esses dentes. E eles começam a vir tortos na boca ou apinhados, que é o nome correto de falar. O dentista diagnosticando esse problema logo no início, ele consegue intervir e colocar aparelhos removíveis, que são aparelhos simples, sem dores para as crianças, e onde a gente consegue um ganho de crescimento ósseo para que o próximo dente consiga vir em melhores condições na boca. Alguns dos principais problemas encontrados nessa faixa etária são a mordida aberta e a mordida cruzada. O que é a mordida aberta? Mordida aberta é quando o dente de cima não encosta no dente de baixo. O normal é o dente de cima ultrapassar um pouquinho do dente de baixo para a criança conseguir mastigar. Em crianças que têm hábitos nocivos, como chupar-chupeta, chupar-dedo, a arcada dentária superior é deformada por essa pressão da chupeta ou do dedo. Então a parte de cima da boca é levantada e a criança fica com um espaço entre o dente de cima e o dente de baixo. A isso nós chamamos de mordida aberta. Esse é um problema que nessa fase de crescimento, a partir dos 6 anos até 8, 9 anos, isso é facilmente corrigido com o auxílio de aparelhos removíveis. É um aparelho que a criança põe e tira, ela remove esse aparelho para se alimentar e se ela usar direitinho, esse problema é corrigido e nunca mais ele evolui. Em caso da família não perceber e esse problema não ser corrigido nessa fase, isso pode se agravar e em adultos o problema de mordida aberta é basicamente cirúrgica a correção. Então é um problema que na primeira infância facilmente pode ser removido, pode ser corrigido desde que seja diagnosticado e é um problema que se agrava muito, pois um adulto com mordida aberta, ele não consegue corrigir só com um aparelho fixo. Muitas vezes ele precisa fazer uma cirurgia ortognática, de um prognóstico duvidoso e uma cirurgia muito mais complexa para ele. A mordida cruzada também é um outro problema, onde a parte de cima fica menor do que a parte de baixo e nós temos um cruzamento que a gente chama uma transposição contrária. O correto é a parte de cima da boca ser toda por fora e a parte de baixo toda por dentro. A gente diz como uma caixa e uma tampa. No caso de mordida cruzada, a boca fica do contrário. A parte de baixo cresce mais ou a parte de cima cresce menos e a mordida fica ao contrário. Isso também em crianças facilmente é corrigido com o uso de aparelhos removíveis, indolores. Esse problema, a partir do momento que é corrigido, ele é muito difícil de retornar. Então, vale sempre a pena trazer sua criança para uma avaliação. Ah, mas toda criança aos 6 anos precisa usar aparelho? Claro que não. Tem muitas crianças que o próprio desenvolvimento da criança e as orientações que a gente passa nessa consulta inicial evitam da criança precisar de aparelho. Mas sempre é bom procurar fazer uma avaliação, porque se precisar intervir na idade correta, um tratamento correto, o tratamento é muito mais rápido e eficaz. É importante que a criança seja avaliada a partir dos 6 anos, porque como ela está numa idade de crescimento, com o uso dos aparelhos removíveis, a gente consegue redirecionar esse crescimento para que as bases ósseas e os dentes fiquem na melhor posição. Esse tratamento dessa primeira fase leva em média de 1 ano e meio a 2 anos, desde que a criança colabore. Eu costumo dizer que nessa ortodontia preventiva a gente tem o trio do sucesso. O que é o trio do sucesso? São 3 coisas que precisam estar alinhadas para que o tratamento dê certo. A primeira coisa é a idade ideal do início do tratamento. A partir de 6, 7, 8 anos, a criança está em pleno potencial de crescimento e o dentista, com o aparelho correto,
vai encaminhando o direcionamento desse osso e desses dentes para o lugar certo. Segundo, indicação correta do aparelho. O dentista precisa ser especialista em ortodontia para avaliar essa criança e colocar o aparelho ideal para ela nessa faixa etária. E a terceira, a colaboração do paciente e da família. O aparelho móvel é um aparelho que tem que ser usado 24 horas por dia, sendo removido apenas durante as refeições. Então, os pais precisam estar em cima, a criança precisa estar colaborando e motivada para que ela use esse aparelho o tempo todo e a gente consiga o resultado. Com esse trio do sucesso, idade ideal, o aparelho indicado corretamente e o uso do aparelho corretamente, o tratamento em um ano e meio, 2 anos, ele se resolve e muitas vezes a criança nem precisa de mais aparelho no futuro. Em alguns casos, a criança precisa depois de uma segunda fase com um alinhamento com um aparelho fixo, mas isso é uma conversa para algum outro dia. Os aparelhos removíveis, como eles são? Eles são aparelhos que a criança encaixa na boca, então ela encaixa o aparelho na boca. Ele não dói, ele não machuca. No primeiro dia incomoda um pouco, como tudo no primeiro dia, mas depois que passa essa fase de adaptação, a criança nem percebe mais que está com o aparelho. E eles têm um parafuso aqui no meio, que é chamado de expansor. Conforme a gente vai ativando esse expansor, a gente vai levando a boca para o lugar que a gente precisa. E hoje em dia, né, como tudo para motivar cada vez mais as crianças, a gente faz aparelhos com desenhos, com time de futebol. Eu ainda costumo dizer que até os super-heróis me ajudam, né? Esse aparelho, por exemplo, ele é do Batman. Então, o menininho que vai usar esse aparelho, ele escolheu, né? A criança escolhe a cor do aparelho, o super-herói que vai ajudar ela durante o tratamento. E isso é um motivo a mais de motivação para a criança. Tem crianças que gostam de fazer o aparelho do time de futebol, tem crianças agora na Copa que quiseram um aparelho do Brasil e por aí vai. Então, a motivação é um fator importante na colaboração do tratamento. Se você ainda está com alguma dúvida sobre ortodontia, procure um especialista da Uniodonto.